E hoje eu quero tratar com vocês do texto de 1 Samuel, capítulo 30, e peço que você abra sua Bíblia comigo nesta narrativa bíblica. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Está escrito, verso 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e suas mulheres, seus filhos, e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram uma voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Meus amados, esse texto retrata uma grande crise familiar. O sogro quer matar o genro, e isso não é coisa de somenos. E o genro não tem mais para onde fugir. O sogro é o rei Saul, o genro é Davi, o futuro rei de Israel. Há 10 anos Davi está fugindo pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas. Em alguns momentos de angústia e desespero, chegou até mesmo se refugiar entre os inimigos. Agora, cansado de fugir, Davi, num ato até de incredulidade, ele busca asilo político entre os mais terríveis inimigos de Israel, os filisteus, os povos do mar, oriundos do mar Egeu, que se estabeleceram na costa ocidental de Israel e eram mais fortes do que Israel do ponto de vista militar, porque eles tinham tecnologia, tinham carros de ferro. E Davi, então, passa a ideia, dissimuladamente, num momento de fraqueza, que ele tinha virado de lado, que ele tinha abandonado Israel, que ele agora se aliaria e se alinharia com os filisteus para lutar contra Israel. E durante mais de um ano Davi finge, Davi mente, Davi sabota a verdade e recebe a cidade de Ziclague como sua cidade refúgio,
dizendo para o rei filisteu e dando relatórios para o rei filisteu de que ele estava lutando as guerras filisteias, quando na verdade ele estava lutando as guerras de Israel. E chega um momento crítico, porque agora o rei filisteu, o rei Aquis, declara guerra a Israel, reúne suas tropas e convoca Davi e os seus 600 homens para irem à frente, para protegê-lo como seus escudeiros. E Davi está numa situação embaraçosa, porque se ele acompanha o rei filisteu guerreando contra a sua própria nação, ele vai ser chamado de um traidor da pátria. Se ele diz para o rei filisteu, eu não vou, a máscara vai cair. E é nessa situação embaraçosa que os príncipes filisteus percebem que a presença de Davi e de seus 600 homens não era uma boa estratégia para o exército filisteu, porque eles conheciam a fama de Davi. Davi era um guerreiro, Davi era um homem experiente, e se ele se voltasse contra os filisteus, poderia impor a eles uma acachapante derrota. Então Davi é dispensado para seu alívio, e quando ele retorna para a cidade de Ziclag, onde estavam as famílias de 600 homens, percebem que a cidade tinha sido atacada, a cidade tinha sido queimada, a cidade tinha sido ferida, a cidade tinha sido espoliada, e os amalequitas, os terroristas do deserto, levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. Quando eles chegam e enxergam esse cenário tão sombrio, diz o texto, que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. Davi muito se angustiou, porque seus aliados querem apedrejá-lo, querem matá-lo, porque cada um estava angustiado e aflito por causa de seus filhos e filhas. Mas está escrito também que Davi, nessa circunstância medonha e carrancuda, reagiu e reanimou-se no Senhor seu Deus. E busca a Deus em oração. E faz uma breve oração, composta de duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus responde para Davi, persegue Davi, o inimigo. Porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E Davi foi, e Davi lutou. Dos 600 homens, 200 ficaram para trás de cansados que estavam, mas Davi marcha com os outros 400, tomam tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, nada do que os amalequitas haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Bom, essa narrativa bíblica retrata para nós que ainda hoje a família vive num campo minado, num campo de guerra, e que é um inimigo invisível, porém real, e que há muitos outros inimigos reais e visíveis que conspiram, que militam contra a família. Talvez nenhuma instituição humana é mais atacada hoje do que a própria família. São ataques ideológicos, são ataques morais, é a cosmovisão que mudou acerca do que é a família. E aqui eu gostaria que olhássemos dois pontos neste texto. Primeiro, como é que é o ataque do inimigo à família. Segundo, o que vamos fazer quando percebemos que a nossa família está sendo atacada pelo inimigo. Então, com a Bíblia aberta comigo, vamos ao primeiro ponto. Como é que é esse ataque do inimigo à família? Versículo 1 está escrito assim, que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. Essa ideia, com ímpeto, significa que fizeram um ataque avassalador. Um ataque para destruir. E eu fico olhando hoje, observando o cenário no Brasil e no mundo, como esse ataque frontal, medonho, também é avassalador. A impetuosidade do inimigo para tentar desconstruir a família, minar os alicerces da família.
criar uma situação de instabilidade para a família. Quando eu penso nesse cenário, me vem à mente um fato que aconteceu comigo lá em Vitória, que me marcou muito. Eu estava pregando num culto familiar, e enquanto pregava, uma mulher chorava desesperadamente. Quando terminei de pregar, fui conversar com ela e perguntei: o que está acontecendo? O que houve? Ela me respondeu assim: o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isto? Ela me respondeu: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, um bom emprego, um bom salário, um bom apartamento, mas na nossa casa não tinha paz. Havia uma nuvem escura pairando sobre a nossa casa. E ela me disse: certa noite, eu acordei assustada com o grito desesperador dos nossos filhos, e quando eu pulei da cama, o meu marido não estava do meu lado. Eu corri para o quarto, a porta estava trancada. Eu bati a porta não se abriu. Eu arrombei a porta e me deparei com um quadro horrível. O meu marido estava apunhalando os nossos filhos. E quando eu entrei no quarto, ele enterrou o punhal sobre o seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados dos nossos filhos. Ela me disse: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quantas pessoas que estão hoje assim, vítimas desse ataque avassalador. O que me trouxe uma alegria, pastor Roster, é que há uns 3 anos eu estava distribuindo o livreto Cada Dia, que a Luz para o Caminho produz, numa das ruas de Vitória, do centro de Vitória, e de repente uma senhora, uns 50 metros, olhou para mim, começou a correr na minha direção, me chamando pelo nome. E quando ela chega, ela me fez a pergunta que não se faz a um pastor: o senhor está lembrado de mim? Eu disse: me perdoe, mas não estou lembrado. E ela me disse: eu sou aquela mulher que contou aquela história para o senhor. Eu quero dizer para o senhor que Jesus me alcançou, que Jesus me transformou, que eu sou uma serva de Deus hoje, e Jesus restaurou a minha história e a minha alma. Mas uma mulher que tinha sido vítima de um ataque frontal do inimigo. Veja comigo o versículo 1 ainda, que diz que eles feriram e queimaram a cidade. Bom, você fere pessoas e você queima estruturas. Há aqui um prejuízo financeiro e há aqui um prejuízo emocional, relacional. E há muitas famílias hoje que estão sofrendo esbarros financeiros por esse ataque do inimigo. Por outro lado, há muitas pessoas que estão feridas na alma, nas emoções, na memória, no corpo. Pessoas que sofreram um abuso lá na infância e nunca superaram essa dor. Pessoas que foram vítimas de uma traição amarga e não conseguiram se recuperar emocionalmente. Há muitas pessoas que estão entre nós cantando, sorrindo, mas quando põe a cabeça no travesseiro, há uma dor que lateja. Há uma angústia na alma não resolvida. Eu estava pregando aqui em São Paulo, certa feita, e uma mulher, seus 60 anos, se aproxima de mim, com a palma da mão, uma grande cicatriz, e me perguntou assim: o senhor está vendo essa cicatriz? Eu falei: estou. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei minha mãe. E vi naquele rosto um semblante triste de uma alma ferida. Pregava num congresso de médicos lá em Patrocínio, certa feita. E uma enfermeira muito sorridente acolhia aquele congresso. E depois da minha palestra, ela me procurou e disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Disse: é claro, como não ver? Ela me disse: esse sorriso é uma mentira, é uma farsa. Por trás desse sorriso eu carrego uma alma
machucada, ferida. Certa feita, um homem da igreja me procurou e disse algo para mim que me marcou muito. Eu disse: pastor, o senhor não conhece a minha mãe. Minha mãe não é crente. Minha mãe tem 80 anos. A minha mãe tem uma tristeza crônica. Já levamos em todo tipo de médico, de psiquiatra, de psicólogo, já fez todo tipo de exame. Nunca ninguém diagnosticou a causa da tristeza crônica da minha mãe. Eu sou o filho mais velho. Eu nunca vi minha mãe sorrir. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei: eu vou. Quando eu cheguei naquela casa, pastor Roster, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido. E por providência divina, ela disse assim para sua família: eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei só com ela, ela me olhou nos olhos e me disse assim: pastor Hernandes, eu sofro há 60 anos. Eu perguntei: o que houve? Ela me disse: eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Fui casada com ele muitos anos. Ele nunca ficou sabendo. Ele faleceu, eu sou viúva há muitos anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu vivo atormentada pelo chicote da culpa. E eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher naquele dia, por perceber como ela tinha sido mantida prisioneira, machucada, ferida, assolada pela culpa, 60 anos. E eu falei para ela da graça de Deus. E eu falei para ela do sangue do Cordeiro que purifica de todo o pecado. E naquele dia aquela mulher se rendeu a Cristo. Um sorriso brotou nos seus lábios. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la e de tê-la em nossa igreja por mais de 10 anos, quando o Senhor Jesus a chamou. Estava ferida. 60 anos. Quantas pessoas feridas ainda hoje? Mas notem comigo, nos versos 2 e 3, que o alvo principal do inimigo em atacar é atingir a família. Levaram os filhos, as filhas e as mulheres cativos. Ora, não é possível um marido estar bem sabendo que a sua mulher está prisioneira nas mãos do inimigo. Não é possível um pai e uma mãe estarem bem sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo. E são muitas prisões, são muitas algemas que mantêm pessoas no cativeiro hoje. Porque se a família não está bem, a igreja não pode estar bem. Famílias fracas não formam igrejas fortes. Se a família não está bem, o país não está bem. Por que é uma nação senão a somatória de suas famílias? Se desconstrói a família, colapsa a sociedade. É um projeto suicida conspirar contra a família. E há muitas pessoas ainda hoje, meus irmãos, presas no laço, no cipoal do inimigo. Certa feita, um homem da igreja lidava com a área de música, era um líder nesta área, me procurou e disse assim: pastor Hernandes, eu vim comunicar ao senhor que eu estou deixando a minha esposa, minhas 2 filhas, deixando a igreja, deixando meu ministério, porque eu conheci uma outra mulher e quero viver uma aventura com ela. Fiquei muito chocado com a informação. E busquei todas as formas que eu podia para aconselhá-lo, para exortá-lo. Nada adiantou. Meus conselhos caíram em ouvidos surdos. Aquele homem largou a sua mulher, suas filhas, a igreja, o ministério, e foi morar com essa pessoa, uma mulher fortemente envolvida com feitiçaria. Algumas vezes eu fui visitá-lo e via despachos aos demônios na sua sala.
Esse homem chegou a ponto de ir a cemitérios à meia-noite fazer despachos aos demônios. E por mais que eu falasse, por mais que eu exortasse, nada adiantava. Era como falar para uma parede. Aí um dia, pastor Roster, eu contei para ele uma experiência que eu vivi na África do Sul. Os Zulus têm uma prática muito curiosa. Quando um rapaz vai namorar uma moça, ele dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro durar, a moça mantém o lenço branco. Se um dia o namoro terminar, a moça tem que devolver o lenço branco para ele. Se não o faz, é como se ela dissesse: eu quero ser sua. Você tem liberdade de fazer comigo o que você desejar. Nós estávamos lá na missão Quassis Abantu, quando uma menina foi abusada pelo ex-namorado. A família levou o caso às autoridades. E a primeira pergunta foi essa, para a menina: você devolveu o lenço branco para o rapaz? Ela disse não. Disseram: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Aí eu disse para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram-se 3 semanas, o telefone do gabinete tocou, eu atendi, era ele. E disse: pastor, corre na minha casa, porque eu quero devolver o lenço branco. Corri para lá. Eu confesso que nunca tinha visto uma cena daquela. Esse homem se assentou na minha frente, e de repente esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. A roupa dele ficou ensopada. E eu sabia a natureza da luta espiritual que ele estava travando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então você vai pegar uma caixa, e tudo que tiver de feitiçaria dentro dessa casa, você vai botar dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, patuás, velas, correntes, e encheu aquela caixa de toda aquela quinquilharia. Eu disse: agora nós vamos levar essa caixa para o quintal, eu vou botar aqui, jogar 1 litro de álcool aqui, e nós vamos queimar essas coisas, como aconteceu lá em Éfeso, num sinal de rompimento com essas práticas. Peguei 1 litro de álcool, ensopei tudo aquilo de álcool, ele pegou o palito de fósforo, riscou, não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E este homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou na caixa. E esse homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. E o Senhor o trouxe à consciência e o trouxe com o coração quebrantado e arrependido. Mas estava prisioneiro nas mãos do inimigo. Vejam comigo ainda em 4º lugar. Versículo 6, que uma outra artimanha do inimigo, notem vocês, que está escrito que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque cada um estava em amargura de alma por seus filhos e filhas. O ponto que eu quero destacar aqui é que o inimigo vem, faz um estrago na família, e depois, como estratégia, joga uns contra os outros. Quem está querendo matar Davi são os aliados dele. São as pessoas que davam a vida por ele. E aqui é uma artimanha perigosa, porque às vezes, em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, a família se divide e vira um campo de guerra. O marido acusa a esposa acusa o marido. Os pais acusam os filhos acusam os pais. E a família vira uma confusão. Então eu vou fazer uma afirmação aqui. Se você esqueceu o meu sermão, mas guardar essa afirmação, me dou por satisfeito nessa noite. E a afirmação é essa: quando você faz do aliado inimigo, você faz do inimigo aliado. Seu problema não é a sua mulher, não é seu marido, não é sua sogra, não é seu genro, não é sua nora, não é seu cunhado, não é seu filho, não é sua filha, não é seu pai, não é sua mãe. A nossa luta
não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não podemos entrar nessa batalha com armas carnais. Precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas o último ponto deste primeiro ponto, para não confundir vocês, nós não lemos, mas vamos ler agora, versículo 16. Está escrito: e eis que os amalequitas estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande espojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O ponto aqui é o seguinte: quando o inimigo consegue alcançar alguma vitória ou ter alguma vitória sobre nós, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a nossa vida, onde a nossa família está produzindo festa? No arraial de Deus ou no acampamento do inimigo? Bom, isso me leva a pensar numa personagem bíblica chamada Sansão. Todos vocês conhecem a história de Sansão. Sansão foi um nazireu, escolhido por Deus antes mesmo de ser concebido. Ele era cheio do Espírito Santo, consagrado a Deus para ser um libertador de Israel das mãos dos filisteus, desses mesmos inimigos aqui. E diz a Bíblia que um dia Sansão, caminhando pela cidade de Tímina, viu uma moça filisteia, se agradou dela. Quando chegou em casa, ele disse assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, filho, você está equivocado. Aquela moça é do povo que nos oprime. Aquela moça tem outros valores, ela adora outros deuses. Tem tanta moça, eu estou parafraseando, tem tanta moça bonita em Israel, você vai se engraçar logo com aquela. Ele respondeu para o seu pai: eu quero é aquela, porque só daquela eu me agrado. Não tem papo, não tem conversa, acabou. Notinha de rodapé. Nesses 41 anos de ministério, eu nunca vi um rapaz e uma moça que, tendo desobedecido pai e mãe na área de namoro, tenha sido feliz no casamento. Não importa se o seu pai é quadrado ou redondo, se ele é doutor ou analfabeto, escute seus pais na área do namoro. Segunda notinha de rodapé. Hoje, as pessoas acham que pai e mãe não devem interferir no namoro dos filhos. Eu acho que deve. Eu acho que deve. Namoro ruim é um ensaio para um casamento trágico. Quando um rapaz e uma moça começam a namorar e já não conversa mais direito em casa, começa a namorar, larga todo o trabalho da igreja, começa a namorar e vai para o telefone, fica meia hora conversando e termina o telefonema chorando e entra para o quarto aborrecido, está na hora de dar um tapa na mesa. Chega! Filho vai chorar? Vai chorar. Mas choro não mata filho, não. Agora, namoro ruim, casamento trágico, isso arrebenta com todo mundo. Mas diz a Bíblia que o Sansão, não obedecendo papai e mamãe, vai conhecer a moça. E quando ele vai conhecer a moça, um leão salta em cima dele, um leão novo salta em cima dele. E o cara é uma força brutal. Ele pega o leão e rasga o leão como se rasga um cabrito. E quando eu leio isso, eu dou risada. Porque eu não consigo rasgar um coelho. Quanto mais rasgar um leão. Jogou do lado de fora da estrada. Foi para casa da moça. No dia do casamento, eu acho que foi até de gravata borboleta. Lembrou da cena, passou por lá. E vocês se lembram que um nazireu não podia fazer 3 coisas. Ele não podia tocar em cadáver. Ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica. E ele não podia cortar o cabelo.
Quando ele passa por lá, tem um enxame de abelhas na caveira do leão morto. Ele enfia a mão lá dentro, sem medo de tomar picada de abelha, pega um favo de mel, começa a chupar e ainda dá para os pais. Ali quebrou o primeiro voto de nazereado. Ele não podia tocar em cadáver. Ele procurou doçura no que estava podre, prazer no que era proibido. Aí diz o texto que ele vai para a festa e dá uma festa de arromba, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Quebra o segundo voto, que não podia beber bebida alcoólica. E aqui outra notinha de rodapé. Eu não sei, pastor Hoster, o que o senhor tem ouvido por aí. Mas eu escuto tanta coisa, irmãos, de pastores angustiados, de pastores que dizem assim, pastor Hernandes, eu não vou mais em festa de casamento, eu faço a cerimônia e vou para casa. Porque está uma coisa complicada hoje. Você faz uma linda cerimônia na igreja e vai para um cerimonial e o pau quebra. O pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. A altura é tão estratosférica que você fica surdo, atordoado. Você não consegue conversar com ninguém. Bebida alcoólica se serve todas. E o povo de Deus, com as pernas bambas, cai na pista de dança. E volta para casa de madrugada com as pernas bambas. O Sansão precisava ter peito, dizendo, não, eu sou nazireu, minha festa é diferente. Eu preciso preservar meu voto de consagração. Mas o que foi curioso, que quando as coisas começam a fazer errado, vai dando errado para frente. E ele propôs um enigma muito esquisito na festa, e precisou sair da festa para matar 30 homens. Tem graça isso não. Ele ficou tão revoltado com a situação que quando ele terminou essa façanha, ele não voltou para a festa, não foi para casa. Deixou a festa rolar por lá. O casamento dele devia ir para o livro dos Guinness, que nem lua de mel ele teve. Um dia ele sentiu saudade, falou, vou lá visitar a minha santa esposa. Quando ele chega lá, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Ficou muito irritado, incendiou a campanha dos filisteus. Os filisteus irritados pegaram o povo e falaram, ou você nos entrega Sansão, nós vamos arrebentar com vocês. Entregaram o Sansão para eles, ele pegou, arrebentou as correias todas e pegou uma queixada de jumento, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Saiu dali, desceu para Gaza e diz a Bíblia que ele deita com a prostituta em Gaza. E ele sai de Gaza com o portão da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E deita no colo de outra filisteia, Dalila, e começa a brincar de novo. E fica enredado pela brincadeira. E a última fronteira ainda do voto de nazereado era o cabelo. E ele confessa, se cortar meu cabelo, eu me torno vulnerável. E o cabelo dele foi cortado. Os olhos dele foram vazados. Sansão significa sol, luz, ficou nas trevas. Sansão era libertador, ficou cativo. Sansão devia trazer glória para o nome de Deus, e foi levado para um templo pagão, onde zombou-se de Deus, e onde se dava glórias a um Deus pagão. Ele produziu festa no arraial do inimigo, e não no acampamento de Deus. A pergunta é onde a minha vida, onde a sua vida, onde a nossa casa está produzindo festa? Bom, mas agora vamos para o segundo ponto da mensagem. Porque se eu parasse aqui seria desesperador. O que fazer quando o inimigo nos atinge? E a primeira coisa que Davi nos ensina, veja comigo o versículo de número 4, que diz o texto que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. As pessoas estão chorando hoje diante das séries de Netflix. Mas estão chorando pouco e lutando com os olhos secos demais, com o coração duro demais,
para as verdadeiras causas da família. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora está inconformado com o caos. E Davi não chora num quarto fechado, ele chora em público, para todo mundo ver. Isso me lembra um fato que li recentemente, há algum tempo, de um pastor batista dos Estados Unidos, pastor Tim Cymbala, até hoje uma das boas e promissoras igrejas da América, no Brooklyn. E um dia o pastor Tim Cymbala chegou em casa e a sua filha primogênita, adolescente, disse assim para ele: papai, eu vou embora de casa, não quero saber mais de igreja, quero curtir a vida, quero ver o que está acontecendo lá fora. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, não adiantou nada, a menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Cymbala pensou em abandonar o ministério, falou: não tem condições emocionais de ser pastor. Um dia um colega dele liga para ele da Flórida e diz assim: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina, ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai esquece uma filha? Como é que uma mãe esquece um filho? Um dia o pastor Tim Cymbala chegou na igreja, numa vigília de oração, e levanta uma irmã e diz assim: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha. A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. Ele disse que naquela noite, os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos, e aquele templo se transformou numa sala de parto, de gemidos, de soluços, de dor. Quando ele voltou para casa na madrugada, ele disse para sua esposa assim: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha tocou bem cedo, a mãe foi à porta atender, era sua filha, em lágrimas. E ele entrou porta dentro, foi lá no quarto onde estava o seu pai, se agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, me conte por favor, o que é que aconteceu 2 dias antes, o que é que aconteceu? Eu estava dormindo e fui acordada e tomada por uma convicção de pecado, parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para a minha família, eu estou de volta para a minha igreja, Jesus me libertou. Eu quero dizer para você hoje, que você e eu não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nossos filhos são herança de Deus. Lutemos por eles, choremos por eles, oremos por eles, mas jamais abramos mão da vida deles. A segunda coisa que Davi fez, meus amados, está aí no versículo 6. Na parte final do verso tem uma conjunção adversativa, porém. E esse porém está contrastando o fato de eles querem matar Davi, querem apedrejar Davi. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Quando eu leio esse texto, eu leio esse texto pelas lentes de pastor. E a minha imaginação é de uma igreja de 600 membros. E eu sou o pastor da igreja, como Davi era o líder daquele grupo. Aí de repente chega uma situação tão difícil, que os 600 membros da igreja estão contra o pastor, mas não estão contra não, querem matá-lo. Tem ninguém para refrescar. Não, pastor, vem cá, eu estou com você. Não, nenhum. É nessa circunstância que diz a Bíblia: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ele não se reanima porque o problema é pequeno, ele não se reanima porque tem gente do seu lado, ele não se reanima porque o inimigo é fraco, ele não se reanima porque tem uma estratégia, ele se reanima no Senhor seu Deus. Isso nos ensina uma lição. Com Deus não tem causa perdida. Com Deus não tem problema insolúvel. Com Deus não tem casamento irrecuperável. Com Deus não tem problema sem solução. Agora vejam que Davi se reanima no Senhor seu Deus não com bravatas.
não com valentia carnal. Ele se reanima no Senhor seu Deus para orar. E o que eu acho curioso, pastor Costa, é que nós classificaríamos a oração de Davi aqui como uma oração medíocre. Porque a oração de Davi consiste em apenas 2 perguntas. É como se fosse assim: ó Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei em nome de Jesus, amém. Ué, mas só isso? Trocando em miúdos, o que ele está falando? Ele está dizendo: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? Eu vou me conformar ou eu vou reagir? Eu vou cruzar os braços e entregar de bandeja para o inimigo a minha família, as famílias desses homens aqui, ou eu vou reagir? Porque tem gente conformada. Tem gente que não é assim mesmo, os tempos mudaram, agora é complicado mesmo, agora está difícil mesmo, agora não tem mais jeito não. Reaja. Ore. Eu não estou dizendo que a oração é poderosa. Não, a oração não é poderosa. Poderoso é Deus que responde a oração. Mas a oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, tudo é possível. O que é maravilhoso é que quando você ora, Deus responde. E Deus respondeu para Davi: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. E se você tem a promessa, meu irmão, você não vai desanimar, você não vai recuar, você nem vai ser vencido pelo cansaço, você não vai aceitar nada menos do que a vitória na sua vida, na sua família. Diz o texto que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi trouxe tudo de volta, as coisas grandes, as coisas pequenas, os filhos, as filhas, as mulheres, tudo Davi tornou a trazer. Agora preste atenção, o que Deus promete para você é vitória e não ausência de luta. O que Deus promete para você é chegada certa e não caminhada fácil. Pare um pouquinho agora e pense no seu coração. O que é que você já teve que foi saqueado e tirado de você? O diálogo na sua casa? A harmonia no seu lar? O romantismo no seu casamento? O bom papo ao redor da mesa? A vida devocional? Coração aquecido ao ler as Escrituras? Intimidade com Deus na oração lá no seu lar? Amor ao Senhor? O que é que você já teve que hoje não tem mais? Você botou tudo no piloto automático. Eu quero terminar remetendo vocês ao livro de Êxodo, porque para mim Êxodo é o maior manual de batalha espiritual que encontramos na Bíblia. Nós estamos falando de uma batalha aqui. O Egito representa o mundo, Faraó representa o diabo, a escravidão representa o pecado, o Êxodo representa a redenção. Quando Moisés estava tirando os israelitas da escravidão no Egito, Faraó fez 4 propostas para Moisés, para reter o povo no Egito. A primeira proposta, Êxodo 8, 25. Não precisa ir embora. Levante altares no Egito mesmo. Adore a Deus aqui mesmo. É a proposta. Você quer ser crente? Você quer ser presbiteriano? Você quer ser reformado calvinista? Não tem problema não. Você mudar de vida. Levanta altar no Egito mesmo. Moisés rechaçou essa proposta e recusou-a peremptoriamente. Faraó partiu para a segunda proposta. Está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom.
Quer ir embora? Pode ir embora. Mas não vá muito longe não, vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, você dá uma volta por aqui. Em outras palavras, curta o melhor dos dois mundos. Experimente o melhor da igreja e o melhor do mundo. Para que ser tão radical? Para que ir embora de vez? Você pode visitar o Egito de vez em quando. É a proposta do coração dividido. Moisés respondeu, não, nós vamos embora. Egito é lugar de escravidão e nós estamos saindo. Vamos embora. Aí o faraó partiu para a terceira possibilidade. Terceira proposta. Está lá em Êxodo 10 e 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Os cabecinhas brancas podem tudo ir embora. Os filhos ficam no Egito. Vocês servem a Deus lá, os filhos de vocês servem aqui no Egito. Fica aqui no Egito. Proposta sedutora, não? Tem muito jovem achando que lugar de jovem curtir a vida é no mundo. Às vezes eu vou para Campinas de madrugada, ou vou para reunião de oração de madrugada, e eu passo em frente a uma boate. Meus irmãos, tem dia que eu passo lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e vejo aquela moçada bonita, com a cara amarrotada, vomitando na calçada. E eu fico perguntando, meu Deus, é isso mesmo que é vida? É isso que é curtir a vida? Um dia, pastor Roster, eu fui convidado para pregar numa das grandes igrejas nossas. Não vou falar o nome, não precisa. E eu confesso que dentre muitas limitações eu tenho uma. Eu não sei tratar de tema. Se você me convidar para pregar, falou, pastor, nós vamos te dar um tema para o senhor desenvolver, não faça isso comigo porque eu fico constrangido. Não sei fazer isso. Mas naquele dia me deram um tema, era um trabalho de jovens, e me deram o tema santidade. E eu preguei, sabe aquele dia que você prega e você acha que até que pregou bem? Você desce assim, ali e falou, eu acho que Deus abençoou hoje. Foi assim que eu me senti. Quando eu desci, um grupo de jovens, com muito carinho, me levaram para uma sala contígua ao templo, ao púlpito. E o líder dos jovens botou o dedo no meu nariz e disse, o senhor é um homem retrógrado. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens universitários. Qual é o problema de ir na boate? Qual é o problema de tomar nossa cervejinha? A juventude passa, nós somos crentes, estamos na igreja. Quase me bateram. E eu falei, gente, vocês me convidaram, eu estou indo embora também. Uai, estou indo embora. Mas olha, antes de ir embora eu tenho que falar 2 coisas para vocês. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Falei, se vocês forem para a boate e encher a cara, pode ir, mas tem que ser para a glória de Deus. Se vocês conseguirem fazer para a glória de Deus, pode ir, pode ir. Duvido que consigam. Segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Da próxima vez que forem para a boate, ao chegarem lá encher a cara, diga-se, eu estou aqui enchendo a cara, em nome de Jesus, e glória a Deus por isso. Se conseguirem, vão em frente. E até logo. E fui embora. Fui embora. O problema do pastor é que às vezes o pastor tem amnésia. 10 anos depois, pastor, recebi um convite e não olhei direito. Era da mesma igreja. Mesma igreja. Tomei um susto quando eu cheguei. E o problema é que a primeira pessoa que me abordou, a pergunta famosa que não se faz ao pastor. Uma senhora, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, minha irmã, não estou lembrado. Ela me disse, eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz. Eu falei, pronto, não apanhei do filho, agora vou apanhar da mãe. O que aconteceu com seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, Jesus mudou a vida do meu filho naquele dia que o senhor o confrontou. Meu filho é um homem de Deus. Meu filho é um dos líderes da nossa igreja hoje. Jesus mudou a história dele. Então eu quero dizer para você que lugar de jovem curtir a vida é na presença de Deus,
é na casa de Deus, porque só na casa de Deus tem plenitude, alegria e delícias perpetuamente. Moisés diz para Faraó: nossos filhos vão embora conosco, é a família inteira servindo a Deus. Aí o Faraó partiu para a última proposta. Êxodo 10, 24 a 26. Tá bom, vocês podem ir embora, todo mundo então, mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus e o dinheiro de vocês serve ao Egito. Proposta sedutora. Tem muita gente, irmãos, que diz: eu sou convertido, mas o bolso ainda não é. Tem crente que parece que tem uma jararaca no bolso. Eu não sei quanto a você, mas deixa eu fazer uma perguntinha muito simples. Você já é um dizimista fiel? Porque a Bíblia diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi o diabo, não foi César, foi dinheiro. Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. A resposta de Moisés a Faraó é emblemática, porque Moisés respondeu assim para Faraó: você quer os rebanhos, Faraó? Escuta essa: nenhuma unha vai ficar no Egito. Até hoje eu não sei para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Nenhuma unha, Faraó, vai ficar no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós recebemos de Deus, vai estar a serviço de Deus. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Eu quero orar com vocês nesta noite. Colocar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas mãos de Deus. Nós vivemos todos num campo minado, terreno perigoso. Eu me lembro que quando eu ia buscar os filhos lá em Vitória, na porta da escola, não tinha toda essa influência da internet que tem hoje. Todo dia tinha um carrinho de som panfletando a meninada. Todo dia. Para uma festa aqui, para uma festa ali, para uma programação ali, outra acolá. Hoje, talvez, só mudou a metodologia. Mas nós precisamos lutar pela nossa família. Porque os amalequitas estão aí para assaltar a nossa família. Nós precisamos velar por ela, orar por ela e nunca desistir dela. Se você quer colocar sua família nas mãos de Deus e você tiver liberdade de vir aqui à frente orar comigo, saia do seu lugar e venha, nós vamos orar. Bendito seja Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós te adoramos nesta noite, porque Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu nos deste a bênção de termos família. Que privilégio termos uma família. Ela não é perfeita, Senhor, mas é a nossa família. E estamos aqui para dizer que a nossa família é Tua, e nós a consagramos a Ti. E nós te pedimos, Deus, que o inimigo tão furioso, tão sagaz, tão perverso, tão maligno, tem intentado contra a nossa família. Tem usado todas as suas armas infernais para atingir a nossa família. E nós te pedimos que Tu nos dês a ousadia de Noé e colocarmos toda a nossa família dentro da arca da salvação, que é Cristo Jesus. Que Tu nos dês a ousadia, meu Deus, de Moisés, que naquela noite da Páscoa requereu que todos os primogênitos estivessem debaixo do sangue do Cordeiro. Que a nossa casa esteja debaixo do sangue do Cordeiro. Meu Deus, que não haja brecha no nosso lar para o inimigo cirandar com a nossa família.
Dá-nos a bênção, Deus, de ver milagres da tua providência acontecendo dentro da nossa casa. Se porventura há alguém aqui da família nossa que ainda não te pertence, ainda não nasceu de novo, ainda não foi liberto e lavado no sangue do Cordeiro, oh meu Deus, dá-nos alegria de ver salvação na nossa casa. Se tem alguém da nossa família, Deus, desviado, criado no Evangelho, mas se afastou por uma razão ou outra, traz de volta os pródigos, ó Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui, meu Deus, com o casamento abalado, achando que não tem mais jeito, não tem mais saída, desanimado, quem sabe pensando até em separação e divórcio, restaura este casamento em nome de Jesus para a glória do teu nome. Se há alguém aqui, Senhor, cujos filhos estão, meu Pai, em pé de guerra com os pais com os filhos, a família desunida, restaura a harmonia, dá espírito de amor e de perdão à família nesta noite, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que se há alguém enfermo entre nós, enfermo do corpo, da alma, precisando de cura, nós cremos que Tu és o Deus que cura. Nós cremos que Tu és o Deus que restaura, e nós te pedimos a manifestação da Tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, nós oramos pela Tua igreja nesta noite, que a Tua igreja seja preservada do mal, que a Tua igreja seja coluna e baluarte da verdade, que a Tua igreja seja um farol a brilhar neste lugar, que a Tua igreja tenha famílias saudáveis que vivam para o louvor da Tua glória. Nós oramos assim, confiados neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Aleluia. Amém.